Oiê! Boa tarde, meninas que estão na menopausa. Está tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Gente, vim fazer mais um videozinho, tenho vontade de fazer. Aí eu vim aqui fazer, em vez de limpar aqui meu apartamento, eu falei, vou fazer um videozinho para as meninas. Como é que vocês estão? Gente, meu vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho das dores que a gente sente, das cólicas e das dores lombares pós-menopausa, tá? Muita gente diz que quando a gente entra na menopausa, a gente não sente mais nada. Além daqueles sintomas horríveis que vocês já sabem, né? Mas isso não é verdade, tá? Como eu falei, eu estou tendo escapes, né? Também devido a alguns miomas que eu tenho, que alguns foram retirados há muitos anos atrás, na época era 2015, eu tive endometriose, eu falei um pouco disso aqui em vídeos meus antigos, e ele não conseguiu tirar tudo porque tinha colado o meu intestino no útero. Eu fiquei com algumas aderências, porém não ia alterar a minha qualidade de vida. Só que esses miomas voltaram. O interessante é que esses miomas voltaram após a menopausa e o médico não soube me explicar. E eu já vi alguns médicos, inclusive, falando, né, sobre isso, que não é raro de acontecer. Né? Agora eu não sei, gente, que eu não entendo dessa parte, tá? Eu sei que eu fui diagnosticada com miomas, inclusive eu tinha que fazer uma cirurgia, eu precisava fazer uma cirurgia e eu não quero mais fazer cirurgias, tá, gente? Porque eu acabei de fazer, vai fazer um ano, agora em novembro, que eu te retirei a minha vesícula, tá? E eu não tô querendo fazer outra cirurgia, gente. Não tô querendo, eu fiz essa de vídeo, tive cesárea, fiz uma cirurgia que não era pra fazer, tá, gente? Eu fiz por capricho, é que eu não comentei nada aqui. E depois, em seguida, eu tive esse problema da cirurgia da vesícula, precisei fazer, né? Mas, infelizmente, eu não quero mais fazer. Chega de cirurgias, a não ser que seja uma coisa extremamente grave, tá, gente? Aí tudo bem. Caso contrário, não. A Jennifer não quer fazer cirurgias. Chega disso na minha vida, tá bom? É isso. Bom, então, como eu estou dizendo, muitas pessoas dizem que após a menopausa, gente, nós não temos nada disso, mas isso não é verdade. Inclusive, eu vi algumas pessoas dizendo que isso era coisa da nossa cabeça. Não, não é, tá? Seja lá você que falou isso, não é coisa da nossa cabeça, tá bom? Um pouco antes, olha, é como se eu fosse menstruar, mas não tem menstruação. Eu comecei já a sentir dores de cabeça. Eu tava com muita enxaqueca aqui, gente, mas era enxaqueca mesmo, muita enxaqueca, tá? Que só passava com medicamentos. Muito nervosa. Comecei a sentir cólicazinhas, sabe? Não era aquela cólica forte que eu tinha quando eu tinha endometriose, tá, gente? Quando eu menstruava, que quase morria e parava dentro de hospital, tá? Quando eu tinha menstruação, eu menstruava, eu tinha que tomar remédio na veia, porque eu quase desmaiava. Não, é uma cólicazinha mais fraquinha, mas eu sinto remexendo tudo lá dentro. Principalmente quando eu passo algum nervoso, essa cólicazinha vem e em seguida vem o escape, tá? Eu tô tendo escapes com muito mais frequência do que antes. E o sangue, gente, é aquele sangue marrom, tá? Parece uma borra. É aquele sangue de final de menstruação. Gente, mas eu não menstruo nada. Além desses escapes, e tá tendo esse problema da dor de cabeça, tá, gente? De ter a enxaqueca. Em seguida, tá? Além disso, eu tô com o braço todo cheio de hematomas. É como se eu tivesse tomado murros, mas eu não tomei nada, não apanhei, tá, gente? São manchas roxas pelo corpo, perna, braço. Que também geralmente antecedem quem menstrua. Algumas mulheres que menstruam podem estar falando, se você não tem isso, começa a encher de manchas roxas no seu corpo, braço, perna. E essas manchas doem, elas doem. Mas você menstrua, eu não. E dores na lombar. Essa dor na lombar, gente, ela é horrível. Você não consegue abaixar, você não consegue limpar a sua casa. Agora mesmo eu ia dar um jeito no meu apartamento e você não consegue. É uma dor horrível, é uma pontada que eu sinto lá dentro. E quando eu menstruava, eu sentia a mesma coisa. Inclusive, semana passada, quando eu sofri aquela agressão, né, que eu comentei com vocês, na escada rolante, o cara me agrediu verbalmente por nada, né? Eu comecei já a passar mal. Eu acho que eu não sei se eu fiquei nervosa com o que aconteceu. Eu tive escapes, né? Encheu também de manchas roxas e começou
a doer a minha lombar, né? É como se eu tivesse me preparando para menstruar. Só que não menstrua. Só que em seguida daquele incidente da escada, eu passei mal, gente. Eu perdi as forças do corpo. Eu fiquei um dia inteiro que eu não conseguia levantar. Gente, não é gripe, tá? Eu não pego gripe. É muito difícil eu pegar gripe, tá? Eu não pego mesmo. Gente, eu vou por assim que eu gosto assim, bonitinho, tá? Eu não pego, é muito difícil, tá, gente? Eu não pego mesmo, tá? Sou muito saudável e eu não pego. Então, geralmente quem sente essas dores é que vai pegar gripe, né? Antecede a gripe, começa a sentir, né, aquela dor horrível no corpo, né, aquela moleza e não consegue levantar. Mas eu, gente, não era dor no corpo, necessariamente. Era uma moleza. Era como se todas as minhas forças tivessem saído. Eu não tivesse força pra nada. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia estudar, eu não conseguia sair pra fora. Eu não conseguia nada. Eu senti um desânimo tão grande, gente, que vocês nem imaginam. E em seguida, né, em seguida disso, veio as manchas roxas e em seguida também teve o escape e agora as dores na lombar. E dá muita vontade de fazer xixi. Você faz xixi toda hora. Eu não sei se vocês que estão na menopausa, que estão menstruando ainda, sentem isso, tá? Eu, quando eu menstruava, sentia toda hora vontade de fazer xixi, necessidade de fazer xixi. Principalmente quem tem endometriose, tá? Se você tem, você sabe disso, tá? Que você fica toda hora com vontade. Inclusive, quando uma época da minha vida, com uma certa pessoa, eu toda hora na rua, eu queria ir no banheiro, e a pessoa se irritava comigo, e no final tinha a ver com a minha endometriose, tá, gente? Então, assim, eu fico toda hora fazendo xixi. Eu até comento com meu filho, eu falo, filho, esses sintomas, assim, são sintomas pré-menstruais, mas a mamãe não menstrua. Talvez, não sei se seja o caso de eu tomar hormônios, gente, eu tô pra passar no médico novamente, né, porque eu tô com a labirintite também, então eu tô tomando medicamento contínuo, vou pedir pra ele trocar o medicamento, né, e aí eu vou conversar com ele, que vou fazer vários exames, batalhão de exames, quero fazer do coração também, né, e vou explicar também isso que tá acontecendo, né, vou depois levar para o meu ginecologista também, ver o que pode ser feito, tá, gente, o que pode melhorar. Porque tá muito complicado, é muito ruim você não conseguir fazer nada, né? Você ficar com dor o tempo todo, né? E eu vejo muitas pessoas falar que é mentira, que é frescura. Gente, não é frescura, não é mentira, tá? Realmente eu não consigo, como fala? Eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo arrumar a casa, enfim. Gente, se eu ficar muito vezes, é que a câmera tá pra cá. Como é celular, é difícil eu ficar, é que eu tenho que olhar pra cá e eu quero olhar pra vocês. Não é difícil, né? Ai, gente, é muito complicado ser mulher, né? As pessoas não entendem a gente, né? Mas como é difícil a gente ser mulher, né? Porque a gente passa por todos esses processos de menstruação, em tudo o decorrer da nossa vida, né? A gente só tem todo aquele sofrimento, né? Todo sofrimento. Aí quando você fica na menopausa, você acredita que você não vai ter mais nada. E aí então começa tudo de novo, né? Você começa a sentir essas coisas. E as pessoas ainda te criticam, dizendo que é coisa da tua cabeça. Não é da tua cabeça, tá? Não. São coisas que acontecem com nós mulheres. Porque, olha, minha filha, você não menstrua, mas um dia tu menstruou, né? Muitas pessoas falam, mas existem gente que não menstrua. Mas um dia essa pessoa menstruou, minha filha. Tá? Não adianta você falar que essa pessoa não menstrua. Ela menstruou um dia, né? Porque ela tem todo um órgão aqui dentro, a gente tem todo um preparo, né? Pra menstruar, né? E aí você não faz mais isso, o seu corpo não faz mais isso. E aí dá todas essas coisas que dá na gente, né? É como se fosse menstruar, mas não tem menstruação. Na realidade, eu acho que a gente não para totalmente de produzir hormônios, tá, gente? Diz que a gente diminui, mas fica bem pouquinho, né? Quando diminui demais, as mulheres têm outros problemas, eu sei disso, né? Elas começam a ter outros tipos de problemas, né? Mas eu acho que a gente diminui um pouquinho, vai diminuindo, fica bem pouquinho. Mas você continua tendo sintomas. Pelo menos eu estou tendo, tá, gente? Tem gente que diz que não sente nada, mas eu estou tendo sintomas como se eu fosse menstruar. Eu também não sei se foi pelo nervoso que eu passei na semana passada. Depois eu acabei até vendo um caso na mídia, né, gente? Não TV, que eu não assisto TV, tá, gente? Odeio televisão. Não gosto de televisão. Eu só pra assistir stream ou YouTube. Tá? Os meus dramas chineses e coreanos. Mais chineses até, tá?
Então, é só disso que eu gosto de assistir, ou documentários, essas coisas assim, né? Não assisto TV. Mas eu acompanho, né, algumas redes sociais, né? O Twitter eu gosto de ler de vez em quando você dá pra tirar alguma coisa dali, né? Geralmente não dá pra nada, né, gente? Não tem nada de que aproveita ali, mas tem as notícias, né? Então, aí eu fiquei sabendo de um caso que houve com 2 moças, né? E que elas foram passando, elas foram agredidas, né? E parece que isso tá se alastrando, né? As mulheres, né, estão sofrendo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de violência, né? E nós somos mulheres, a gente não tem muito meio de defesa. Como eu falei, né? Eu comentei no meu vídeo passado, eu não quis retrucar, né? Parece que Deus falava comigo, não fale, não responda, não diga nada pra ele. E eu não disse, eu só fiquei fazendo aquela cara de boca, virando o olho pra ele, né? E ele ficava com mais raiva ainda de mim, né? Porque eu revirava todo o tempo o olho e não olhava pra ele direito, né? Ele deve ter ficado cada vez mais irritado ainda comigo, né? Porque talvez ele quisesse me agredir fisicamente também, né? Enfim, tem sido tempos difíceis para nós mulheres, né? Por causa da violência, né? Que tá por aí. E não sei se vocês estão observando, parece que isso tem aumentado, né? Não sei o que está acontecendo, mas a violência tem aumentado muito, né? E nós mulheres somos mais fracas. Podemos fazer alguma coisa, uma luta, até eu tô querendo entrar e tal. Eu queria mais para minha saúde, não seria nem para meio de defesa, né? Mas é bom nós mulheres sabermos defesa pessoal, né? Porque ajuda bastante num momento como esse. A gente consegue se defender, porque senão a gente fica muito acuada, né? Porque às vezes nem você fazendo nada, como que eu vi nesse caso aí, que elas não fizeram nada também, foi do nada, né, aquilo, né, enfim, a gente não sabe nem o que foi que aconteceu, né, gente, esse mundo tá meio louco, né, as pessoas mudaram muito pós-pandemia, como eu falei, elas estão muito agressivas, né, não são mais as mesmas, estão bem pioradas do que elas já eram, e é bem complicado hoje lidar, né. Hoje em dia nenhum muito obrigado você recebe, ninguém te pede dar licença, ninguém te fala por favor, né? E quando você faz isso, as pessoas vão ficando pra sua cara, como se você estivesse fazendo alguma coisa que fosse de outro mundo, e não é. Isso é normal, é o que a gente tem que fazer, né? Mas infelizmente não acontece. É como ajudar o outro, né? Muitas vezes a gente vai ajudar as pessoas quando até olham pra nossa cara, né? Talvez por quê? Porque as pessoas não façam mais isso, né? Infelizmente. Gente, esse vídeo tá com 12 minutos. Eu só vim aqui estar conversando a respeito disso com vocês. Se vocês sentem as mesmas coisas que eu sinto, gente, se vocês têm escape, se vocês têm a dor na lombar, se vocês estão com a problema da enxaqueca, estão sentindo cólicas, mesmo sem menstruar mais, mesmo estando há muito tempo na menopausa, eu peço que vocês comentem aqui no vídeo, tá, gente? Comentem aqui embaixo, tá? Pra gente estar discutindo, conversando sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Eu espero que o som esteja bom, tô tentando falar alto, hoje eu tô sem o microfone, espero que a imagem esteja boa, tá? Peço que vocês deem um likezinho, se vocês puderem, né? Se vocês gostarem do vídeo, nem sempre a gente agrada a todos, né? E aqui embaixo, se vocês clicarem, quem não for inscrito, vai ser inscrito no meu canal, tá bom? E vou pedir pra minha amiga Eliane, que deixou o comentário no vídeo anterior, por favor, amiga, entre no meu Instagram, tá? Peça lá a minha solicitação de amizade, eu vou aceitar você, e aí você vai lá no chatzinho e coloca o número do seu telefone pra mim, tá? Colocar número de telefone e internet eu acho um pouco complicado, tá? Um pouco não, muito complicado. Então, você tenta entrar pelo Instagram, tá bom? É o que é tipo assim, como que a gente vai se comunicar, como que a gente vai se falar, né, amiga? Teria que ser mesmo ou no meu próprio Facebook, tá? No meu Facebook também, você consegue ir lá na mensaginha particular, você deixa lá o seu número, eu vou adicionar, a gente vai conversar, né? Que você comentou algumas coisas comigo, né? Lá no comentário, né? Até eu ia perguntar, não tenha medo, amiga, não tenha medo de nada, tá? Não tenha medo, não tenha medo, não fique com medo, tá? A gente não tem que ter medo de nada, tá bom? Não precisa ficar. Nem isso que aconteceu comigo me deixou. Falaram um monte de gente, até meu filho aqui comentou comigo que não queria deixar mais eu sair sozinha, mas gente, acho que a gente tem que sair normalmente. Ainda foi ver esse caso aí na rede social, pronto. Aí, né, eu falei, não é assim, mãe, tá muito perigoso você é mulher. Mas, gente, fazer o quê, né? A gente tem que ir à luta, né? Deus protege. Claro que a gente não vai dar bobeira, né? Mas Deus protege a gente, sim, é só tomar alguns cuidados, né? É que às vezes você não consegue desvencilhar, como aconteceu comigo da escada rolante, tá bom, gente? Mas é isso. Vou deixar um beijo bem grande. Vou dizer até o próximo vídeo que eu fizer. Porque eu não sei quando que eu vou fazer, gente. Eu queria fazer um vídeo sobre felicidade.
Queria que vocês falassem o que é felicidade pra mim, o que é felicidade para vocês. Porque vocês já fizeram essa pergunta pra mim uma vez, eu não soube responder, hoje eu já sei responder. É muito importante quando a gente sabe, né? Responder essa questão tão importante na nossa vida. É isso, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Namastê. E até a próxima, gente. Fui. Espero que vocês comentem aqui. Beijo. Eu não consigo, fico olhando assim, já quero desligar.